Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, desde ontem é que o Brasil assiste e ouve notícias dando conta de que a medida provisória 808, medida provisória editada no dia 14 de novembro de 2017, que tratava sobre a reforma trabalhista, promovendo algumas mudanças na lei da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. No dia de ontem, essa medida provisória perdeu a validade. E eu, senhor presidente, lamentavelmente, eu estou preparando um novo cartaz, porque eu fiquei meses e meses vindo a essa tribuna cobrando um acordo do governo federal com a sua bancada de apoio aqui do Senado Federal, que, durante a tramitação da matéria da reforma trabalhista, aqui no Senado assinaram um documento que seria um acordo entre a bancada de senadores que apoia o presidente Michel Temer e o próprio presidente Michel Temer fizeram um acordo que, para os senadores votarem a proposta tal qual veio da Câmara dos Deputados, Michel Temer promoveria vetos e editaria uma medida provisória mudando pontos importantes e extremamente danosos ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vejam, aqui está a assinatura da senadora Marta Suplicy, do senador Edson Lobão, do senador Ricardo Ferraço, do senador Tasso Gereissati e do líder do governo, Romero Jucá. Eu cito esses porque esses que presidiam comissões à época estavam representando toda a bancada de apoio de Michel Temer. E também aqui o documento assinado por Michel Temer, datado de 28 de junho de 2017, onde ele escreve, presidente João Alberto, e assina que houve entendimentos, vislumbrou-se a possibilidade, em decorrência da urgência da aprovação da medida provisória, da possibilidade e que aconteceria vetos e a edição de uma medida provisória para agregar as sugestões de modificação apresentada pelas senhoras e senhores senadores. Nenhum veto, está escrito aqui, ó, e assinado, Michel Temer, assinado aqui, ó, Michel Temer. Nenhum veto e nenhum senador da base do governo, teve a coragem de subir nesta tribuna e denunciar Michel Temer que não estava cumprindo a palavra. Nenhum senador, mas nenhum, não vi nenhum da base do governo. E depois, quando teve a edição da medida provisória, que só foi feito alguns dias depois, 3 dias depois do início da vigência da lei da reforma trabalhista, essa medida provisória sequer teve a comissão instalada. Elegeram um presidente da comissão, senador do estado do Acre, senador Cameli, que de pronto renunciou à presidência. E nenhuma substituição foi feita. O relator sequer foi escolhido. E eu também, senador Telmário, não vi nenhum senador subir a esta tribuna e denunciar isso. Enquanto eles aqui estavam calados, pianinhos, porque não há o que dizer, a Câmara dos Deputados estava toda falante. O presidente Rodrigo Maia, o relator da matéria, Rogério Marinho, dizendo que medida provisória que nada. Não tem esse acordo de mudar a reforma trabalhista. Nós não temos responsabilidade nenhuma com esse acordo. Aliás, repetiram o que já haviam dito antes da assinatura desse acordo. Então, senhoras e senhores, a legislação trabalhista começa a valer na sua integralidade. E ela diz o seguinte: trabalhador autônomo pode ser exclusivo e contínuo, ou seja, aquele que hoje tem carteira de trabalho assinada será demitido, aliás, já estão demitindo trabalhadores, senador Valadares, com carteira de trabalho assinada para contratar trabalhadores informais. E este trabalhador autônomo, exclusivo e contínuo, esse perde o direito a tudo. 13º, férias, descanso semanal remunerado, tudo. Porque a Constituição garante para os trabalhadores.
aqueles que têm carteira de trabalho assinada. E, no caso, os trabalhadores serão substituídos pelas pessoas jurídicas, que é o que querem transformar cada um trabalhador e cada uma trabalhadora. Está aqui os dados do IBGE sobre a evolução do mercado de trabalho no Brasil. E diz o seguinte, que pela primeira vez, depois de muito tempo, o número de trabalhadores informais superam o número de trabalhadores formalizados com carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores sem carteira somavam 34,2 milhões de pessoas, 34,2 milhões, enquanto os que têm carteira são 33 milhões. Esse é o retrocesso. Esse foi o objetivo porque tiraram a presidenta Dilma do poder. Não foi porque ela cometeu o crime que ela não cometeu. O objetivo era esse, tirar um a um dos direitos dos trabalhadores. E o que dizer do trabalhador intermitente? Aquele que pode chegar ao final do mês e não receber nenhum salário mínimo. Nenhum salário mínimo, senador Thelmário. É isso. Exigir que mulher grávida retrocederam na lei. Nós tínhamos uma lei que amparava mulheres trabalhadoras grávidas e gestantes e lactantes que estão amamentando. Revogaram a lei da proteção e dizem a elas, mulheres, trabalhem em lugar insalubre, não importa se esteja grávida ou amamentando. Então, veja, a medida provisória, ela era mais ruim do que boa. Permite uma parte, senadora? Nós víamos na medida provisória, eu vou permitir... nós víamos na medida provisória a possibilidade de rediscutir esses pontos, de acabar com a possibilidade do intermitente, de acabar com a possibilidade do trabalhador autônomo, da mulher gestante trabalhar em lugar insalubre. Eu concedo, eu estou falando... Não há permissão. Eu estou falando pelo tempo da liderança. Lamento, mas eu falarei sobre o tema num outro momento e quero debater. Em parte para concordar com Vossa Excelência, em parte, mas se o presidente não concorda... Pois é, eu quero ver, é muito bom que cada um dos senadores que deram seus votos favoráveis à medida provisória subam essa tribuna, tenham um mínimo de responsabilidade perante o povo que representam. A senhora não pode chamar ninguém de responsável por causa do voto, nessa tribuna. A pessoa aqui não pode ser... Subam nessa tribuna. Tem um orador na tribuna, senador. Não é permitido. Subam nessa tribuna, tenham a coragem. Subam nessa tribuna. Não é permitido. Tem um orador na tribuna, por gentileza. Senador. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador João Alberto, mas dizer que eu já estou acostumada com isso. Para quem não tem argumentos plausíveis, vem com violência, com atitudes de violência. É essa manifestação do senador que... O senhor acha normal subir na tribuna? Não há permissão, senador. Senador, por gentileza, senador, não há condição. Então, senhor presidente, eu quero reforçar aqui que eu digo, eu espero que, no mínimo, em respeito ao conjunto de eleitores, que subam essa tribuna e digam o porquê que Michel Temer não fez um veto, porque a medida provisória caducou sem que nenhum deles tivesse tido qualquer reação mais forte. Essa reforma trabalhista, senhor presidente, eu dei os dados aqui, longe de buscar a modernidade nas relações do trabalho, longe de alcançar o aumento da produtividade, ela apenas e tão somente retira direito de homens, trabalhadores e trabalhadoras no país, lamentavelmente. E também destrói a previdência social, porque o intermitente, o trabalhador autônomo, ele necessariamente não pagará a previdência social. O patrão deixará de pagar a sua parte da Previdência Social. Além de ser danosa diretamente para o conjunto dos trabalhadores, é um golpe contra a Previdência Pública do Brasil, que, aliás... Senadora, para concluir, por gentileza. A próxima reforma que deverá ocorrer no Brasil. Mas, senhor presidente, para concluir, eu quero lamentar o que a juíza da execução penal do presidente Lula está fazendo. Vossa Excelência falou sobre o assunto na abertura dos trabalhos, negando toda e qualquer visita
que é legal, que é um direito absoluto de qualquer detento, não do presidente Lula, mas de qualquer detento. Diz aqui o artigo 40 da Lei da Execução Penal 7.210, impõe-se a todas as autoridades, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. E constitui direitos do preso, visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos. Enquanto o presidente Lula não pode receber ninguém, está aqui a notícia do jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-presidente da Câmara dos Deputados, recebeu nos 2 últimos meses 400 visitas. Cadê, senadores? Ninguém pode estar acima da lei. E eu pergunto, pode estar abaixo da lei, então? Pode estar abaixo? Confrontando a Câmara de Deputados, negando um grupo de deputados de visitar o presidente Lula? É lamentável. Isso é a prova de que ele é um preso político, senhor presidente. É grave o que nós estamos vivendo no país e eu quero fazer uma conclamação pública ao nosso presidente. Vossa Excelência cumprimentou o presidente José Sarney, eu me somo aos cumprimentos. Desejo-lhe longa vida ainda e tenho certeza que ele aqui reagiria de forma muito contundente. Não é em defesa de A ou B, é em defesa da independência dos poderes, porque o presidente Eunício não é só presidente do Senado, é presidente também da Câmara dos Deputados. É preciso que o Senado, que a Câmara, que os parlamentares reajam. Nós não estamos pedindo nada além do que a lei garante ao presidente Lula. Estamos pedindo apenas que a lei seja cumprida, É lamentável que isso ocorra, senhor presidente, que o presidente Lula, primeiro, condenado sem nenhuma prova, como diz o juiz Cássio, por um juízo indevido, sem nenhuma prova, iniciou a execução da pena antes da lei determinar, e agora ainda está lá isolado, sem poder receber a visita de um amigo sequer. Lamento muito, mas digo ao presidente Lula, nós estamos aqui do lado de fora falando por ele, resistindo e lutando em defesa dele, da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Muito obrigada, presidente João Alberto.